A gente separou aqui o vídeo que causou todo esse último burburinho aí entre Bolsonaro e o partido PSL. O áudio está um pouco baixo, a gente vai fazer um esforço aqui técnico para fazer você entender o que está acontecendo desse momento em que o presidente Jair Bolsonaro pede ao militante que esqueça o PSL. Solta lá, Murilo. Me dê uma palavra. Olha, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então. Me dê uma palavra. Olha, aqui. Me dê uma palavra. Eu não sei se o rapaz não ouve o presidente. Sim. Né, Edgar, ou se ele se confunde, mas o Bolsonaro pede para ele esquecer o PSL, ele vai lá e reforça, né? Aqui eu, o Bolsonaro e o Bivar. Então, quer dizer... Você não gostou, né, presidente? E o melhor é que ele fala, tipo, não divulga isso não, mas ele esquece que as pessoas hoje em dia não precisam fazer um esforço de divulgação. Tem gente transmitindo ao vivo, tem live no Instagram. E a imagem nem é, obviamente, é do celular dele, é de um outro sujeito que tá gravando ali, né? Tava transmitindo ao vivo, no caso. E outra, né, como presidente, pessoa pública, ele tem que ter o mínimo de cuidado com quem ele compartilha esse tipo de informação. Ele não sabe se o cara pra quem ele pede pra esquecer o PSL, por exemplo, é um jornalista, ainda que fã dele. Sim. Não sabe se é um rival. Sabe-se lá, não sabe-se nada. Ele nunca viu a pessoa na vida, tá contando esse tipo de coisa. Exato. Vamos a Brasília. Eu vi Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Trindade, bom dia pra você. Olha, o presidente do PSL, Luciano Bivar, eu quero saber, tá queimado ou não e por quê? Porque eu já imagino, o Luciano Verdolin já adiantou pra gente aí a questão dos laranjas, das candidaturas laranjas do PSL. Coisa não tá fácil entre o presidente e a sua legenda, né, Trindade? Bom dia. O outro nome antigamente era fritado, agora é queimado, né? Queimado, Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, esta parada ali na saída do Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada é residência oficial, né? Quando ele sai dali, vai para o Palácio do Planalto, que é o Palácio dos Despachos. E ali estão os jornalistas, agora é um plantão sagrado, esse da saída. Então, a gente vê ali o fã até tentando apagar ali, mas na verdade foi captado por câmeras profissionais que estavam lá. É impossível não fazer esse plantão no governo Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada. Eu me lembro quando cobriu o Collor, era a chegada do helicóptero. Impossível você não estar ali. Agora é na saída do Palácio da Alvorada. Quando ele conversa, não quer dar entrevistas e conversa com os fãs, acaba sendo uma entrevista terceirizada, né? E aí todo mundo pega as imagens e os sons. Então, esta é a situação. Olha, Edgar, isso aí é apenas a eclosão de um movimento que já estava há muito tempo nas bases eleitorais, e eu já tinha falado sobre essa possível saída do presidente Jair Bolsonaro aqui. Ninguém sabe exatamente para onde ele vai. As apurações que eu fiz ontem seria para o Avante. O Avante está de portas abertas e a tendência é patriotas, que está sendo negociado. Talvez uma junção dos dois para justificar a saída de 34 deputados do PSL que iriam para onde o clã Bolsonaro se transferia. Então a situação é a seguinte: o presidente, quando candidato, queria um partido político que ele pudesse mandar. Partido, repito, é uma lojinha, um local de faturamento. E ninguém cria, tem um trabalhão danado para criar um partido político e entregar de mão beijadas para alguém. Mas, naquela época, o Valdemar Costa Neto ofereceu o PR, o presidente aceitou, mas em seguida ele achou melhor ir para o PSL, que tinha um deputado. E aí o Luciano Bivar aceitou a história de entregar o partido e suas verbas. Depois da eleição, segundo o Bivar, o combinado era de ele retomar o controle do partido. Agora o partido está gordão, né? Para se ter uma ideia, tem 53 deputados. O PT é o maior com 54. Mais de 400 milhões da estrutura partidária ali, destas verbas de campanha, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral. Então é um dinheiro muito alto para entregar para alguém e esta é a briga. Meu caro Edgar, onde há poder, onde há dinheiro, há realmente briga. E o presidente está já decidindo qual partido que vai com os seus aliados.
Ô Zé, o Caio vai entrar com a gente nessa, mas eu queria só te perguntar uma coisa acerca da frase do Major Olímpio, que é o presidente do partido aqui em São Paulo. Eu achei emblemática a frase dele, né? O Bolsonaro sair do PT é como você sair de casa, abandonar a casa morando sozinho. Isso, obviamente, fazendo alusão ao que você diz agora aí na tua fala, quer dizer, o partido PSL, ele praticamente inexistia como relevância política, como sigla relevante dentro da configuração dos partidos que realmente tem influência aí em Brasília. A entrada do clã ou as ações, as últimas ações que elegeram o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, como você falou, com exceção do 02, se eu não estou enganado, que é o Carluxo, que é do PSC, o Flávio é do PSL e o Eduardo também é do PSL. Quer dizer, existe essa manobra em torno do que se considera um poder do clã Bolsonaro dentro da sigla, uma vez que ele não perdeu a chance em nenhuma oportunidade de dizer que o partido é o que é hoje em dia, pela influência que o clã Bolsonaro tem na legenda, né, Zé? E o dinheiro que você falou também, né? O político, como você sempre diz, ele vai atrás, ele vai farejando aonde está a grana. E essa é uma questão que, se Bolsonaro sair, talvez para uma sigla nova, fala-se aí numa possibilidade da criação de um partido chamado Conservadores, alardeado aí pelo próprio filho 03 dele, o Eduardo, uma sigla nova. O DN também, você falou de Avante, Patriota seria uma legenda a acolher o Bolsonaro, que, diga-se de passagem, já mudou de legenda em algumas vezes. É uma briga que parece não vai acabar tão breve, hein, Zé? Pois é, minha tese é de que o Bolsonaro é a prova de que o Brasil já está maduro o suficiente para conviver com a candidatura avulsa. O presidente só se filiou ao PSL, poderia ser qualquer outro partido, né, por exigência da legislação eleitoral. Nada mais do que isso. É verdade que o deputado acompanha ali o caminho do dinheiro, né, só pensa naquilo. E a presença de um presidente num partido é sinal de poder, e é isso que querem os 34 deputados. Por outro lado, outra faixa do PSL resiste e diz que, ao contrário, que não o PSL é assim por conta do Bolsonaro, mas que o Bolsonaro é assim por conta do PSL, Sim. que ofereceu abrigo ao presidente. Tá? Então, está feito aí, é o início do divórcio mesmo, e o líder do PSL no Senado já estava em disputa com o senador Flávio Bolsonaro de uma forma muito clara. Ele agrediu muito o senador Flávio Bolsonaro e disse que não o respeita, que não o considera. Isso porque o Flávio conseguiu destruir ali a possibilidade de criação da CPI da Lava Toga. Sim. E usou palavras grosseiras com o Major Olímpio contra duas senadoras. Né? Então, essa rusga já vem no Senado e na Câmara indicam ali de que é um partido novo, os deputados não se conhecem, não tem aquela cultura de crescimento orgânico e convivência, né? Daí está a dificuldade de funcionamento do PSL. Olha, o PRN era o partido do Fernando Collor de Mello, que chegou avulso também. E o PRN se desfez, era líder Renan Calheiros, né, na Câmara dos Deputados, e é assim, o partido que o presidente está cresce e cresce muito. A exceção foi para o PT, que distribuiu os aliados de última hora para vários partidos em volta do PT, mas não cresceu de forma desordenada o partido. Sim. Caio, o PSL, logo que o presidente Bolsonaro foi eleito, já começou a criar, os filhos do Bolsonaro, mais especificamente o Carluxo, começou a criar confusão com a presidência. Eu me lembro da demissão do Bebiano, deu entrevista aqui para a Jovem Pan. É uma briga que a gente vê acontecer, continuar, depois de meses já do presidente estar no cargo mais alto da República. Você acha que o Bolsonaro está no cargo mais alto da República? Você acha que ele deve sair do PSL? Você acha que ele vai fazer esse movimento, considerando todas essas questões que o Zé trouxe pra gente, do partido já ter uma grana aí entre fundo partidário e fundo eleitoral, né? A sigla já ganhar uma certa relevância com esse número de deputados na Câmara. Você acha que ele deve sair? Ou o que deve acontecer, na tua opinião? Eu defendo ideias aí bem mais ambiciosas que essa, né? Eu acho que esse factoide ele pode ser o ponto de partida para uma necessária autocrítica sobre a nossa pseudodemocracia. E
você adiantou muito bem, né? O PSL, ele nada mais é do que uma legenda de aluguel do bolsonarismo. O corretor desse negócio, como você bem trouxe aqui à tona, foi o ministro afastado, Gustavo Bebiano, né? O proprietário do ativo, vamos dizer assim, o locador da legenda, é o deputado federal Luciano Bivar. E os inquilinos são a família Bolsonaro e demais correligionários, né? Se nós dermos alguns passos para trás, a gente percebe que isso não é um problema circunstancial, né? Não é simplesmente uma questão de picuinha partidária. Na verdade, isso é reflexo de um problema estrutural, só que tem solução. Aqui tem espaço para um otimismo esperançoso, porque o Brasil, né, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, limita os direitos políticos dos seus cidadãos e ele condiciona, né, a eleição de uma pessoa à filiação a partido político. Ou seja, mesmo uma liderança, como é o caso do presidente da República, precisa do aval de um cacique partidário para concorrer a cargo eletivo. Isso é um absurdo. Fazendo um paralelo, é por isso que tanta gente do bem, tanta gente boa se afasta da política, porque as portas da vida pública, elas estão guardadas por porteiros de caráter e interesse muito duvidosos. Essa é a verdade. É a velha política que determina quem vai se candidatar. Portanto, as lideranças sociais, as lideranças econômicas, essas que brotam organicamente da sociedade e são legítimas, são reconhecidas socialmente, essas lideranças, elas ficam submetidas às elites partidárias velhacas, né? No Brasil, a gente não tem uma aristocracia no governo, e aqui no sentido clássico da palavra, né? Nós não temos uma elite formada pelos nossos melhores, nós temos oligarquias no governo, portanto uma elite formada por poucos, né? Com um viés assim muito tirânico e antirrepublicano. Esse é o primeiro problema, hegemonia partidária, né? Obrigatoriedade de filiação e a impossibilidade das candidaturas independentes, que algumas pessoas chamam de candidaturas avulsas, e isso em flagrante violação aos direitos humanos. E aí o outro problema, que o Zé Maria trouxe muito bem, é de ordem econômica. Certo? É o financiamento público de campanhas e de partidos. A disputa por controle partidário também é uma disputa por verbas milionárias pouco fiscalizadas, né? Esse ponto tem que vir à tona também. A estimativa atual, Edgar, é que o PSL embolse aí, entre fundo eleitoral e fundo partidário, 360 milhões de reais de dinheiro público em 2020, e vai embolsar esse dinheiro do povo injusta e desnecessariamente, né? O PSL, ele constituiu a segunda maior bancada do Congresso, 10% da Câmara Federal, com apenas 9 milhões e 200 mil reais de fundo partidário. E mesmo assim conseguiu protagonizar o escândalo eleitoral que você mencionou, envolvendo aí a fraude da cota feminina do fundão em candidaturas de fachada, é o tal laranjal do PSL. Então assim, se com menos de 10 milhões de reais do pagador de imposto, os políticos eles já se lambuzam, imagina com 360 milhões de reais. Fora que, como esse dinheiro não é igualmente distribuído entre os candidatos, ele fere a isonomia, né, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Então, para fechar, para muito além de rusgas e picuinhas partidárias, a gente está diante de um problema estrutural da nossa democracia que só vai se resolver com esses dois pontos da reforma política: fim do financiamento público e legalização da candidatura independente. Se o presidente da República não se engajar pessoalmente nessas pautas, ele sempre será refém do mecanismo, né? E aí, considerando a sua popularidade, o presidente Bolsonaro seria o maior beneficiário de um sistema mais livre e de um sistema sem esses incentivos públicos aí às elites políticas. Vai lá, Zé, pra gente fechar, uma frase tua. Pois os partidos dominam. Para se ter uma ideia de um risco, há prazo de filiação partidária. Então, se depois do prazo o partido rifar ou expulsar ou decidir não lançar candidato, um candidato mesmo que tenha condições de chegar na final, fica sem partido, fica sem candidatura. Quanto é que vale no mercado negro uma decisão como esta, né? Então, é isso aí, é preciso mesmo mudar. E neste caso aí do presidente Jair Bolsonaro, ele vem queimando etapas e queimando antigos aliados, e isso em política é perigoso. É isso, Edgar. Valeu, Trindade, obrigado pelas suas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa, meu camarada, já sabe, né? É só chamar. Um abração, Zé. Muito bem, obrigado, bom dia.